A paz do Senhor, meus irmãos, estamos dando início a mais uma prévia da aula da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por você estar assistindo este vídeo. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Seguimos naquela mesma temática de apresentar subsídios complementares. Não vamos discorrer sobre todo o assunto da revista, senão o vídeo acaba ficando muito longo. A lição em questão é a lição de número 8, que tem o seu título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos discorrer sobre 3 tópicos. Tópico 1, um edifício espiritual. O segundo, o fundamento apostólicos e profetas. Tópico 3, edificados pela morada de Deus. Se você não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, da editora CPAD, participe deste estudo com a sua Bíblia Sagrada, e a leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 2, dos versículos 20 e 22, e também o Evangelho, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 7, versículo 24 ao 27, que fala sobre o Sermão do Monte, a referência à conclusão do Sermão do Monte. Destacamos, nesse início, o título da lição, que diz edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A palavra edificado, ela significa construído, erguido, arquitetado, erigido, levantado, criado e iluminado. E esta é a igreja do Senhor. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, e eu quero que você destaque a palavra edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. A palavra no grego edificado sobre significa, agora eu dei no início, quando eu falei sobre a palavra edificado, foi uma conclusão etimológica, ou seja, o significado da palavra. Mas agora, a palavra edificado sobre, agora uma apresentação doutrinária, quer dizer, com respeito à fé cristã e à vida cristã, tanto toda a igreja e os seus membros individuais, como edificar sobre a única fundação Cristo Jesus. A verdade prática, ela diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Eu quero que você agora destaque, vai aparecer agora, a capa da lição, que tem ali um conjunto de pedras e uma pessoa ali pegando uma pedra para ali fazer uma construção. Esta capa está em consonância com todo o nosso estudo. É interessante, há muita divergência de quem é a pedra principal da igreja. Por exemplo, quem é a pedra fundamental sobre qual a igreja está edificada? Olha que pergunta interessante. Algumas pessoas pensam que é Pedro, de forma errônea. Outras dizem que é a confissão de Pedro de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Outras entenderam que a pedra é o próprio Cristo. Quando Cristo diz, olha, lá na referência de Mateus, São Mateus capítulo 16, quando Cristo diz assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra, destaque o nome de Pedro e a palavra esta pedra, edificarei a minha igreja. A palavra Pedro, irmãos, ela significa Petros, fragmento de pedra. E a palavra pedra significa, no grego é Petra, que significa rocha inabalável. Então, Petros deriva de Petra. Nunca Petra vai derivar de Petros. Os cristãos derivam de Cristo. Nunca pode ser ao contrário. Cristo nunca vai derivar dos cristãos. Então, e é interessante que o pronome esta está no feminino. Esta pedra combina com o substantivo Petra. Então, observe, sobre esta pedra, quem é esta pedra? O próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. O próprio Pedro, para não deixar confusão de quem é esta pedra, ele mesmo vai ensinar lá em Atos capítulo 4, versículo 11, diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós,
os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Agora o versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A ideia de pedra sempre esteve na mente dos judeus. Veja o que escreveu o profeta messiânico Isaías no seu capítulo 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lembram também daquela referência ali de Daniel, do sonho do Nabucodonosor, quando o Nabucodonosor vê aquela imagem terrível e ali representando a oposição a Cristo, a oposição do domínio de Deus sobre toda a terra, mas de repente rolou uma pedra cortada sem auxílio de mão, que veio e destruiu aquela estátua. E esta pedra é Cristo. E depois que esta pedra é cortada sem mão, destrói aquela imagem terrível, ela se torna o quê? Um monte que encheu toda a terra. Depois procure esta referência. A introdução diz assim: na lição anterior, só para nós nivelarmos o nosso estudo. O que nós estudamos na lição anterior, irmãos? Na lição anterior, nós falamos da posição da igreja. Nós, na condição de gentios, e os judeus também, aquele povo que estava de perto, mas estava afastado de Deus, agora nós estamos pertencendo à família de Deus. Vai dizer lá no versículo 19. Então nós vimos agora que a nossa posição diante de Deus, pertencemos à família do eterno Deus. Agora nós vamos falar nessa lição da fundamentação da igreja. Observe que a estrutura da igreja está sendo montada e bem montada na apresentação de Paulo aos Efésios. Qual é a fundamentação da igreja? Então, nesta lição nós vamos discorrer sobre isso. Já não são mais estrangeiros, ao versículo 19, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família do eterno Deus. Tópico 1. Um edifício espiritual. Ponto 1. O santuário dos judeus. Observe esta figura, irmãos. O templo de Salomão, bem suntuoso, ali representando todo o culto judaico. O santuário judeu, ele foi um templo que foi idealizado pelo rei Davi e construído pelo seu filho sucessor, o rei Salomão. A referência primeiro aos Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 ao 12. O templo de Jerusalém, o primeiro templo de Salomão, depois veio o templo de Zorobabel, depois que aquele primeiro templo fora destruído pelos babilônicos, e depois veio um templo mais suntuoso ainda, que foi o templo de Herodes, onde as colunas chamavam a atenção, eram de mármores. Herodes mandou planar todo aquele monte para a construção daquele templo, para ganhar o favor dos judeus. Ele permaneceu por quase 1000 anos, no ponto central da identidade de Israel como povo de Deus. Ele perdeu a relevância em um novo conceito de santuário que foi apresentado tanto para os judeus, tanto para os gentios. O santuário cristão agora mudou. Os judeus davam muita ênfase a este templo. Salomão já tinha entendido como Deus habitaria. Abra sua Bíblia na referência de 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, que diz assim: mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então Salomão já entendia que um templo era só uma representação, mas que Deus queria habitar no coração do homem. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 7, versículo 48. Estevão também compreendeu isto, o primeiro mártir da igreja. Diante dos seus algozes, ele diz o seguinte: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso?
Paulo também tem essa compreensão. Abra sua Bíblia agora em Atos, capítulo 17, versículo 24, que diz assim, quando ele está na Grécia: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então a compreensão destes homens é que Deus não habitaria em templos feitos por mãos de homens. Mas um novo conceito de adoração estava sendo inaugurado. E nós vamos ver mais adiante. Deus não habita em templo, pode ser de Salomão, de Diana, dos atenienses e os demais santuários pagãos. Na nova aliança, tanto judeus e gentios tornaram-se o templo onde o Espírito habita. Vejam só o local de moradia do eterno Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então agora a igreja é o próprio templo do Senhor. E observa que quando eu digo templo, não imagine o prédio, o local de adoração onde você participa do seu culto. Não são os tijolos, não são os mármores, não são os bancos, não é toda a estrutura física montada que serve para a reunião dos santos, para a congregação se reunir. Mas agora o local, o templo, o edifício do Senhor é a própria pessoa que está em Cristo. Também Pedro, no seu capítulo 2, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, Pedro faz uma comparação. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Veja como agora Pedro vai identificar a igreja. Ele identifica a igreja como pedras vivas. Sois edificados como casa espiritual. Eu e você, como igreja, estando em Cristo, somos uma igreja ambulante. Aonde nós estamos representando a igreja. Aonde nós formos, seja no trabalho, em casa, na escola, fazendo os nossos afazeres, no lazer, nós somos a igreja do Senhor. Ponto 3. A pedra angular. Observe esta figura. Esta numa construção angular, vejam só, numa entrada, numa porta, aquela pedra ali principal apontando nessa figura, ela é a pedra angular. A pedra de remate, no hebraico é Ben Rochá, ou pedra de cabeça, que aparece em Zacarias capítulo 4, versículo 7. Parece indicar que em algumas construções as paredes que formavam esquina eram unidas no alto, vejam que ela está no alto, por alguma forma de pedra. O trecho de Isaías capítulo 28, versículo 16, refere-se a uma certa pedra que na nossa versão portuguesa é chamada de angular, mas que no hebraico é pinar. Observe esta outra figura, agora não mais um desenho, mas uma figura física, é aquela pedra ali principal. Veja que ela dá ligação a toda a estrutura ali no meio. Esta pedra representa Cristo Jesus. Esta pedra angular, anote aí, ela servia para sustentar o alicerce, ela serve para firmar e unir toda a estrutura. Então, nós podemos já destacar agora um sinônimo espiritual. Então, veja, é Cristo que nos sustenta, é Ele que nos firma em Deus, é Ele que nos une, nós estamos unidos em Cristo Jesus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união é entre os irmãos, mas em Cristo Jesus. E toda a estrutura e ela serve também para manter as paredes em linha certa. Então observa, a vida do cristão, ela tem que estar no prumo, e quem dá este prumo, quem dá a diretriz é a pedra principal, a pedra angular em Cristo Jesus. É interessante, ali eu mostrei, os irmãos observaram uma pedra pequena, razoável, mas em uma das escavações, os arqueólogos encontraram uma pedra chamada de monólito, medindo aproximadamente 12 metros de comprimento. Então observa, foi encontrada ali do templo de Jerusalém. Imagine uma pedra com 12 metros de comprimento. Este era o tamanho da pedra angular ali em Jerusalém. Cristo, a pedra principal. Observe essas figuras.
diferentemente da pedra angular, agora como a construção com a pedra principal. Observe o canto ali destacado de amarelo. Agora, observe esta outra figura que aparece agora, e ali o artista colocou ali Jesus, representando ali ele como pedra principal de uma construção. A pedra principal ou angulares eram pedras maciças, pedras postas na esquina, formada pela junção de duas paredes, unindo-as de modo mais firme do que poderia ser feito na antiguidade de outra maneira qualquer. Essa pedra também contribuiria para fortalecer os alicerces da estrutura. Esta é a pedra principal, Cristo Jesus. Cristo, a pedra principal. Vejam Salmo 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. E Pedro, novamente, ele vai ratificar essa ideia de Cristo como pedra principal, pedra de esquina, pedra angular. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, ele diz assim: E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal pedra de esquina. Nesse contexto, lembro lá da referência do textual, da leitura bíblica em classe, de São Mateus, capítulo 7, quando Cristo ele conclui todo o seu sermão do monte, ele vai falar sobre a casa edificada sobre a rocha. E assim também deve ser a nossa vida. Nesse contexto do Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa espiritual sobre esta rocha. E quem é esta rocha, irmãos? É Jesus Cristo. Tópico 2. O fundamento. Apóstolos e profetas. Ponto 1. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos, assim mesmo escrito, que significa enviado ou mensageiro. Eles tinham autoridade ímpar na igreja no tocante à revelação divina e à mensagem original do Evangelho, como ninguém mais tem hoje. O ministério de apóstolo, nesse sentido, é restrito e exclusivo, e dele não há repetição. Então não pode hoje se levantar, hoje existem apóstolos, mas não pode se levantar hoje um apóstolo e dar continuidade ao cânon sagrado, dando orientação para a igreja, como uma postura bíblica e doutrinária. O que já foi revelado para nós está escrito e é a palavra do eterno Deus. Os apóstolos originais do Novo Testamento não têm sucessores. Ponto 2. A doutrina dos apóstolos. O fundamento da igreja, preste bem atenção, não é o ministério apostólico. Não é a pessoa de Pedro, de Paulo, de Tiago, de André, de Mateus, mas sim a doutrina que os apóstolos ensinavam à igreja. Ou seja, estamos falando, mais uma vez, das escrituras sagradas. O evangelista Lucas, ele registra no livro de Atos que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. É Atos capítulo 2, versículo 42. Observe, na doutrina aponta para um corpo específico de doutrinas que não pode ser violado ou acrescentado, modificado. O testemunho dos profetas é o ponto 3. Aqui não se está falando dos profetas, preste bem atenção nisso, não estamos falando dos profetas do Antigo Testamento, e por isso não é o fundamento da igreja. A ordem, preste bem atenção na ordem, é apóstolos e profetas, e não profetas e apóstolos. Então esta ordem é toda importante. Apóstolos e profetas, a referência é aos profetas cristãos como líderes da igreja. Paulo assegura que a compreensão do mistério que estivera oculto no passado, que mistério era este? De que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelada pelo Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento. Então vejam, era um mistério do alcance salvífico de Jesus Cristo para todos os povos, todas as nações, não somente de forma exclusiva aos judeus. Então isso foi revelado aos profetas do Novo Testamento. Abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 3, versículo 4 até o versículo 6, que diz assim, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo,
Que mistério é esse, irmãos? A revelação de que Cristo iria salvar todos os povos e todas as gentes. Versículo 5 agora. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Então vejam, esse mistério não foi revelado a Isaías, não foi revelado aos profetas do Antigo Testamento, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas do Novo Testamento, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles participam, mas eles participam com um vislumbre. Eles entendem, mas assim é como se a vista tivesse embaçada, mas a conclusão foi revelada aos profetas do Novo Testamento. E nós pertencemos a essa nova dispensação, a dispensação da graça, edificados para a morada de Deus. Ponto 1. Edifício bem ajustado. Observe, agora, a igreja está sendo montada, está sendo fundamentada, estruturada. E como deve ser a construção desse edifício? Não pode ser de qualquer maneira. É um edifício bem ajustado. Indica um processo contínuo de desenvolvimento. Não é assim mesmo a nossa vida? Nossa vida está sendo moldada por Deus numa verdadeira construção. Observe do tempo que você tem na carreira da sua caminhada cristã, de quando você iniciou, de como você estava, e agora a sua posição. Mudou muita coisa, não é verdade? Você cresceu, amadureceu, avançou, passou por muitas lutas, provações, tentações, e Cristo vai ali nos moldando, um edifício bem ajustado. Cristo, além de ser o princípio de estabilidade e diretriz da igreja, é também um princípio do seu crescimento. Então a nossa vida não pode ser uma vida estagnada, não pode ser uma vida de ociosidade. Observe uma construção, tem marreta, tem martelo, tem furadeira, tem um barulho, não é verdade, de uma construção. Assim também é a nossa vida. Nossa vida nunca pode estar ociosa no serviço a Cristo Jesus. Temos que estar sempre trabalhando, sempre crescendo na obra do Senhor. As pedras incorporadas ao conjunto, pedras de esquina, Cristo, e fundamento, apóstolos e profetas, são harmoniosamente ajustadas umas às outras. Observe nessa figura, Cristo é a pedra de esquina, e as pedras que dão início são as pedras dos apóstolos e profetas, e ali os tijolos começam a subir. E naqueles tijolos são identificados a igreja, tendo como pedra mestra, principal Cristo, e ao seu lado apóstolos e profetas. Ponto 2. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo não é o termo grego hieron, vai aparecer agora na tela, que se refere à totalidade da construção. Irmãos, isso é muito profundo esse estudo, mas sim o vocábulo naos, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. Se você observe essa figura. Esta é o Domo da Rocha, ou a Mesquita de Omar. Esta mesquita, ela está hoje ocupando de forma indevida, de forma invadida. Os muçulmanos só podem ser identificados como sem terra. Eles invadiram este local onde estava o Templo de Jerusalém. Esta é a Mesquita de Omar. Observe a sua cúpula. Observa essa construção suntuosa. De longe, lá em Israel, dá para se observar essa construção. E os irmãos sabem que, biblicamente, depois do arrebatamento da igreja, esse templo precisa ser demolido para a construção do templo de Jerusalém. O quarto templo será ali construído neste local. Mas eu quero chamar a atenção para a suntuosidade deste templo, como ele chama a atenção já pela parte exterior. Então vejam, a palavra utilizada para templo é naos, ou seja, a preocupação não é o exterior, mas sim o interior. Então, agora a figura do templo de Jerusalém não tem brilho, não chama muito atenção, não é verdade? Não tem ali a sua construção, a sua importância, e esse templo representa o exterior do homem, o nosso corpo. Então veja, o que deve chamar a atenção não é o exterior.
Cristo Jesus também cumpre isso lá em Isaías. Como é que diz o profeta Isaías? Não víamos aparência nenhuma. Então Cristo, de forma exterior, não chamava a atenção, como pintam de forma errada a Cristo nos retratos, um Cristo europeu, com seus cabelos loiros, seus olhos azuis, seu rosto afinado. Aquilo ali não representa Cristo. Então vejam, um verdadeiro galã para os dias de hoje, não é isso? Então, mas olha agora esta figura que aparece. O interior do templo, assim também deve ser a nossa vida. O interior do templo, o tabernáculo, estava escondido verdadeiros tesouros. Suas cortinas douradas, o azul, o púrpura, todos os utensílios, como o candelabro, o altar de incenso, nossa vida está escondida em Deus. Então o que deve chamar a atenção não é a estrutura, não é a capa por fora, não é o que eu visto, não é o que eu tenho, mas a minha vida em Deus, uma vida de santidade. É interessante, a santidade eu sempre comparo com a humildade. Ninguém precisa dizer que é humilde. Eu não preciso me apresentar, olha, eu sou humilde. Se alguém se apresenta assim, alguém já vai dizer o seguinte, olha, ele falou que é humilde, mas ele não precisa falar, as pessoas que têm que ver. A santidade é a mesma coisa. Eu não preciso dizer que eu não preciso dizer que eu sou santo. As minhas ações é que vão demonstrar o meu viver em santidade. Então observe, este templo representa a nossa vida. O nosso interior é que deve estar preparado, deve ser um interior suntuoso diante de Deus. Depois pesquise o que é um sepulcro caiado. E Cristo identificou muitas pessoas assim. Por fora, muito bonito, muito belo, mas por dentro, uma podridão terrível. E a nossa vida não pode andar nesses parâmetros. Terceiro ponto, morada do Altíssimo. Cristo, ao vir na terra, tornou obsoleto o tabernáculo. O diálogo, lembra do diálogo com a mulher samaritana? Cristo explica que estava se aproximando o tempo da inauguração de um novo conceito de culto. O conceito de culto para os judeus e gentios também da época era que eu precisava de um local físico, de um local de reunião. Mas Jesus mudou esse conceito. Abra sua Bíblia em São João capítulo 4, versículo 23, que diz assim, mas a hora vem, e já veio, é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então o conceito de culto é que Deus é espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Não importa o local. Aonde eu estiver, eu represento o templo santo do Senhor. Agora interessante, irmãos, esse final. Entretanto, Deus não está esperando até que a igreja seja um edifício terminado para ele entrar. Vejam só que coisa maravilhosa nesse estudo. Nós, como templo do Senhor, o Pai ele não habita num templo já acabado, mas ele já habita e já vive nele, já está residindo dentro de cada cristão em cada processo, em cada passo que nós damos, o Espírito Santo já habita em nós. Então, por isso, nós temos que cuidar desta casa espiritual, sabendo que nos altos e baixos, Deus está dentro de nós, habitando em nós, e por isso nós temos que cuidar desta casa espiritual. Queridos, muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui e que Deus em Cristo nos abençoe, se Deus permitir, até a próxima aula. Amém.